Paz seja convosco. Estamos retornando nosso segundo período. Estamos tratando sobre os pecados intocáveis, pecados sutis. E o tema que inicia hoje, o segundo tema, é sobre ira. Tinha um conjunto na década de 80 que era chamado Ira. Não é esse ira. Não é também, tem uma conhecida nossa lá de São Paulo, que o pai e a mãe colocaram o nome da filha de Ira. Também não é essa ira. É ira pecado. Robert Jones é um escritor. Ele escreveu um livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. É um livro tremendo. Pessoas que têm problema de irritação, de ira, normalmente eu uso esse livro para tratar com a pessoa. E a pessoa ela vai sendo tratada conforme ela vai lendo os textos bíblicos. É bem interessante. A ira é um problema universal, não é da igreja universal, mas é universal em todas as culturas, em todas as idades e em todas as gerações. Nenhum ser humano, exceto Jesus Cristo, não teve ira. Moisés, após 40 anos de preparação, mais 40 anos de vida, 40 anos de deserto, 120 anos, quando chega na hora de ele entrar na terra prometida, ele se ira. Deus fala para ele: Moisés, fale com a rocha. E ele estava com a cabeça tão cheia da reclamação das pessoas, que ele andava com um cajado, o mesmo cajado que quando ele levou o mar vermelho se abriu. Ele pegou aquele cajado e bateu com tanta força naquela rocha, demonstrando a sua ira. E Deus, como é fiel, e ele disse que ia sair a água da pedra, minou a água da pedra, mas devido à manifestação de ira de Moisés, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Ninguém está livre da sua presença. Ninguém está imune ao seu veneno. Ela impregna cada pessoa e azeda nossos relacionamentos mais íntimos. A ira impregna. E eu falei o quê? Impregna. Ixi, falei mal, hein? Obrigado. A ira é um aspecto garantido da nossa natureza caída. Todo mundo tem ira. Infelizmente isso é verdade até nos lares cristãos e nas igrejas. A observação desse escritor Robert Jones sobre lares cristãos e igrejas, eu acrescentaria que a nossa ira é quase sempre dirigida às pessoas que amamos, da mesma maneira que a irritabilidade e a impaciência. Quem são esses? Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, os irmãos da nossa família biológica e, finalmente, a nossa família da igreja, os nossos verdadeiros irmãos em Cristo. É contra eles que nós deflagramos a nossa ira. Outro dia eu estava falando com a Rosângela e vi um caso lá de um cara violento, agrediu a esposa. Será que ele, se ele encontrar um homem fortão assim, vamos usar um tipo, um negro de 1,90 m de altura e 1,90 m de largura, ele vai ficar irado com esse cara? Não vai, porque ele sabe que ele vai apanhar. Então a manifestação da ira tem que ser manifesta e alguém tem que receber. Havia um senhor cristão que era um símbolo de delicadeza com terceiros, mas despejava sua ira na esposa e nos filhos. Finalmente, depois de muitos anos tendo esse tipo de comportamento, porque é uma decisão,
Deus o fez reconhecer sua culpa e o ajudou a lidar com a ira. O que é a ira? Muitos responderiam: não sei definir, mas reconheço quando vejo, especialmente se for dirigida a mim. Nós conseguimos identificar pessoas iradas conosco. Segundo os dicionários, ira nada mais é do que um profundo sentimento de rancor e normalmente de antagonismo, ou seja, eu sou contra aquilo que a pessoa acredita, ao que ela pensa. Então essa manifestação de ira, de ódio, que por exemplo os muçulmanos têm com os cristãos, é exatamente dentro desta área. Eu não aceito a fé deles e eu tenho que eliminar aquilo. E é interessante que o autor da reportagem que falava lá sobre a Maria trans, ele falou: será que esses mesmos homossexuais que estão tripudiando da fé cristã, eles fariam isso com o profeta? Com o Deus lá, daquele pessoal de turbante? Ele falava assim? É claro que não. Porque se uma pessoa faz isso, ela é retalhada violentamente. Estava vendo esses dias uma reportagem que faz 10 anos, uma coisa assim, de um ataque violento que teve, acho que na França, de um grupo rebelde, em que eles estavam irados contra a manifestação dos franceses em relação à sua fé. E o que aconteceu? Ele entrou lá, explodiu a bomba no meio, matou 50 de um lado, matou 100 do outro, num estádio de futebol, fez uma algazarra. E o povo estava o quê? Como que eles fazem isso? Mas o que foi feito? Não que isso seja justificado, mas o que foi feito para que eles pudessem ter esse tipo de ira? Será que se eles tivessem esse tipo de atitude, criar uma figura do profeta muçulmano, travestido de alguma coisa, não ia acontecer nada? O que é ira? Não sei definir, mas reconheço quando vejo, especialmente se for dirigida a mim. Segundo os dicionários, ira nada mais é do que um profundo sentimento de rancor, de raiva, de mágoa no coração. Eu diria também que a ira muitas vezes vem acompanhada de emoções pecaminosas, de palavras, de atitudes que magoam aqueles que são objetos do seu furor. Você tem que expor todo o sentimento no teu coração e não pode ficar nada. Os homens, eles têm um problema de saúde, conforme vai passando a idade. Eu vou no urologista, Sebastião creio que também vai, e meu médico ele fala assim: quando você urina, você fica com vontade de urinar ainda? Você sente que ficou ainda urina dentro da bexiga? Porque isso é uma marca de algum problema na bexiga. Nós, com a nossa ira, nós não queremos que fique nada dentro de nós, e nós exteriorizamos todo o nosso rancor, a nossa ira, e nós queremos fazer com que a pessoa ela acabe. Não é acabe de Jezabel, né? Ira é um assunto gigantesco e complexo, não é uma coisa simples, e está acima do objetivo desse nosso estudo, analisá-la de uma forma exaustiva. O que é exaustivo? De uma forma abrangente. Não tem, nós vamos analisar todos os aspectos da ira, nós não temos esse objetivo aqui. Para prosseguir o objetivo de confrontar os pecados que toleramos em nossa vida, nós vamos nos concentrar no aspecto da ira com o qual, sem nem perceber, nós convivemos com um pecado aceitável. Não é essa ira de sair chupando tudo, não é essa ira de se pegar um revólver e descarregar numa multidão, não é essa ira que nós vamos falar, mas é aquela ira que nós manifestamos e que para nós é normal. Para tanto, quero logo de cara analisar a ira legítima. Vamos falar um pouco sobre essa ira bíblica, essa ira divina. Nós já falamos, dentro do ser de Deus, seus atributos, sobre a ira divina. Deus tem a sua ira parcial, nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, vimos isso no dilúvio, em que sobraram pessoas, não é total, é parcial, num grande monta, mais parcial. Mas quando a gente pensa na ira total de Deus, a gente vai ver isso em Apocalipse. Muitas pessoas desculpam a ira que sentem, dizendo que ela é justificada.
Eu estou irado, mas eu tenho motivo para isso. Acham que tem direito de ficar com ira em algumas situações. Até um pouco de tempo atrás, eu não tenho certeza se isso perdura, eu creio que sim. O homem, ele tinha direito a, às vezes, até matar a esposa, se ele fosse traído. O direito da honra. Muitas pessoas, elas foram liberadas simplesmente porque invocaram o direito da defesa da honra. Mas como saber se a minha ira ela é bíblica? Como saber se a minha ira é justificada? Primeiro, a ira legítima, ela é fruto da percepção correta do mal verdadeiro. E nós nem identificamos isso como ira. Então, quando você vê uma situação errada, e você se indigna com aquilo, é uma forma de ira. E é uma forma de ira legítima. É algo que Jesus Cristo fez quando ele entrou no templo. A ira dele não era contra algo que estava acontecendo com ele, e sim com a figura de Deus Pai, ou o local de adoração a Deus. Ele está indignado e ele mostra a ira dele, mas não havia no coração dele, porque ele nunca pecou, a condição de uma ira pecaminosa. Quando nós olhamos a situação de Mateus, não, de Pedro, que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi entregue, Judas beijou o rosto dele, ele saca da espada e corta a orelha de Malco, ele é repreendido, porque a ira que foi manifestada ali não é uma ira santa, não é uma ira bíblica, ele demonstrou a ira do seu coração. Como saber que a minha ira ela é justificada ou bíblica? Primeiro, a ira legítima é fruto da percepção correta do mal verdadeiro, ou seja, da infração da lei moral de Deus. Você vê que a lei de Deus foi quebrada, mesmo que não seja algo violento, é uma ira. Ela é centrada em Deus e em sua vontade, não em mim e minha vontade. Só isso aí a gente já elimina a grande maioria das vezes que nós achamos que nós somos irados, justificados ou santos. O centro da nossa ira, em regra, é a nossa vontade, o nosso desejo, ou a nossa frustração por não termos sido atendidos nas nossas expectativas. Segundo, a ira legítima é sempre regida pelo autocontrole. Nunca nos faz perder a cabeça ou retaliar de modo vingativo. A ira legítima, ela não passa por uma explosão, não passa por uma gritaria, não passa por atos de violência, mas é marcada pelo autocontrole. Apesar de a Bíblia apresentar alguns exemplos de ira justificada, como a de Jesus no templo, são poucos. O foco principal do ensino bíblico sobre o assunto tem a ver com a ira pecaminosa, não a legítima. Nossas reações malvadas às ações ou às palavras dos outros. Nós reagimos com ira quando as pessoas nos frustram? Sim. Nós somos irados, mostrando todo o nosso descontrole e a nossa desaprovação por aquela atitude da pessoa. O fato de reagirmos ao pecado real de outra pessoa não torna a nossa ira necessariamente correta. Se ela não for centrada em Deus, e quase nunca o é, se ela não tiver motivação no próximo, e quase nunca o é, ela é pecaminosa. É provável que estejamos mais preocupados com o impacto negativo das atitudes erradas sobre nós do que com a profanação da lei de Deus. A regra é essa. Eu, quando me iro, eu me iro não porque Deus está sendo afrontado no meu trabalho, no meu escola, no meu casamento, mas porque eu estou indignado. Talvez usemos a violação da lei de Deus como justificativa para respondermos com ira, uma ira perversa, que é o que acontece com os radicais. A pessoa ela defende algo, ela crê que aquilo é verdadeiro e ela faz o que for necessário. E dentro das nossas orações,
da igreja perseguida de quarta-feira, nós vemos, por exemplo, pessoas que vivem lá no Tibete, pregando a paz, mas quando se deparam com cristãos, eles esquecem aquela paz, eles manifestam a ira. Outro aspecto da ira que está fora do objetivo desse estudo é de uma pessoa que vive enfurecida, ou da pessoa cuja ira, com que ela haja com violência, seja verbal ou física. Não é esse tipo de ira. Esse tipo de ira a gente observa. Você vê pessoas, você vê num jogo de futebol, vamos voltar ao Flamengo da Menise, você olha na arquibancada e você vê que as torcidas são separadas. Por que elas são separadas? Às vezes pai e filho separados. Por quê? Porque naquele momento do jogo, as pessoas elas se iram de tal maneira que quando o time adversário vence ou faz um gol e o outro que ele esperava que fosse melhor não foi, ela tem que descarregar a ira dela em alguma coisa. Pessoas assim precisam de aconselhamento bíblico adequado. Nesse tópico eu quero me concentrar no que iremos chamar de ira comum. Aquele tipo que aceitamos como parte da vida, mas que na verdade é pecado aos olhos de Deus também. Tem certos tipos de ira que você manifesta e você sabe que você está errado. Mas tem certos tipos de ira que você manifesta e você não está nem aí. Nem aí. Ao reconhecer a nossa ira, temos de admitir que ninguém nos faz ficar com ira, como qualquer outro pecado, que foi aquilo que eu falei para a Menise. A impaciência, a irritabilidade, a ira, a falta de amor, a falta de orgulho, é o mal que habita dentro do nosso coração. Nós já tratamos inclusive desse livro, O Mal que Habita em Mim. As pessoas elas continuam achando que elas são puras. Tem um conceito dentro da filosofia, eu acho, sei lá, que fala que nós nascemos como uma tábula rasa. O que é isso? Uma folha em branco. Então eu olho assim, olha que bonitinho, eu nasci, eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhum problema. E aí conforme as situações vão ocorrendo, o Sebastião ele briga comigo, a Rosângela não faz aquilo que eu queria, a Luísa não responde aquilo que eu quero, aí a minha folhinha em branco ela vai ficando suja. Mas a culpa não é minha, a culpa é dos outros, isso é mentira. Nós já nascemos com uma tendência pecaminosa. Nós não somos uma tábula rasa. Ao reconhecer a nossa ira, nós temos que admitir que ninguém nos faz ficar com ira. As palavras ou atitudes de alguém talvez desencadeiem a ira, porém o motivo está lá dentro de nós. Geralmente nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso desejo de supremacia. Exemplo: concordei em ajudar um amigo, mas acabei me esquecendo de realizar a tarefa. Quando soube que não fiz o prometido, ele ficou zangado comigo. Por que ele ficou zangado comigo? Porque meu esquecimento deixou o mal perante alguns dos seus amigos. Isso não é desculpa para o meu esquecimento. E é bem verdade que deixei uma tremenda saia justa. Todavia, isso não muda o fato de que o motivo da sua ira não foi o meu esquecimento. Foi o orgulho dele dentro do coração, que foi frustrado. Então, o pecado ele está dentro do nosso coração. Nós estabelecemos dentro do nosso coração ídolos, conhecidos como ídolos do coração. Pode ser que você não se ajoelhe perante uma imagem de um santo, de uma divindade da cultura afro, ou qualquer coisa assim, mas quantos ídolos nós temos dentro do nosso coração? Quantos? Ficamos com ira quando alguém nos maltrata de algum modo. A pessoa fofoca ao nosso respeito e ao tomarmos conhecimento nós ficamos bravos. Por quê? Provavelmente porque a nossa reputação ou caráter foram postos em dúvida. Mais uma vez, a semente que está dentro do seu coração que provoca a ira é o seu orgulho, que nós já tratamos. Ficamos com ira quando não conseguimos o que queremos. Lembra, Menise, quando você chegou aqui do Flamengão lá? Que raiva! A Menise derramou um café aqui e falou: que raiva! Que raiva! Ela queria ter tomado o café sem babar, mas ela babou. Que raiva! Derramei, que raiva! Ficamos com ira quando não conseguimos o que queremos.
Isso é comum nas crianças. Fala com a Júlia, vai lá e liga para... Hoje a Helena está mais calminha, pelo menos na igreja. Vai lá e liga para a Ingrid e pergunta: o que acontece quando a Júlia quer alguma coisa e não é dado para ela? Ela manifesta a ira dela. O que? A minha mãe, meu pai, não vai querer acordar 3 horas da manhã para ficar brincando comigo? Como é isso? Como é isso que eu tenho que ficar sentada na igreja 1 hora, cantando, louvando, ouvindo o pastor Paulo falar? Eu não quero isso. Eu quero eu manifesto a minha ira. Ou o papai me leva lá para fora para eu ficar me divertindo, ou eu me iro. As crianças, elas manifestam ira. Isso é comum nas crianças, mas também acontece com adultos. Muitas vezes no casamento, o cônjuge de personalidade de gênero mais forte, ele quer dominar o tempo todo, mesmo às custas da vontade e do bom senso do outro. Quando esse cônjuge não consegue facilmente o que quer, sua tendência é ficar com ira. Situação parecida também pode ocorrer na igreja, ou até mesmo em organizações cristãs. Muitas vezes uma pessoa enérgica e mandona quer exercer controle e fica brava ao encontrar qualquer tipo de oposição. Nossa igreja é pequena, mas em igrejas grandes, pessoas com gênio forte querem se levantar para que seja feito do jeito que elas querem. E se não for feito? Aí eu me iro. Mas porque, como você fala, né, ensina na igreja, que Jesus veio cumprir realmente, veio em obediência a Deus, né? E depois disso, né, questão de salvação, né? Mas você vê, né, que Deus nos chama a mansidão, né? E assim, quem é o ser humano, né, para prender a Jesus, né? E é engraçado que nessa questão que você falou, citou mais atrás, falando que foram prender Jesus e tudo, e aí Pedro foi tentar cortar a orelha, né? E aí Jesus falando, né? Coloca essa espada coloca de novo essa espada. Qual é a sua pergunta, Benício? Você está falando um texto que eu já li já. Não vou. Qual é a sua pergunta? Não é pergunta não, é só uma afirmação. Então assim, Jesus falando, né, embaendo, coloca de novo, porque os que lançam mão da espada vão perecer. Então assim, não se lançar a mão da violência, porque os que lançam mão da violência vão perecer. Então Deus nos chama à mansidão, porque o próprio Deus, ele falando nesse texto aqui, de final de Mateus 26, ele falou assim: se eu pudesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos. Eu teria todo alcance para me livrar desses seres humanos, e eu não me ativo a isso, entendeu? Então assim, quem se lança a mão da espada vai perecer. Então ele nos convida à mansidão, né? Ao contrário da irritabilidade e da impaciência. Muitas vezes uma pessoa enérgica e mandona quer exercer controle e fica brava ao encontrar oposição. Em todos esses exemplos, o egoísmo é a causa da ira. A coisa tem que ser feita do meu jeito. Entendo que os princípios bíblicos do casamento ensinados por Paulo e Pedro, Efésios 5, 22 e 23, por favor, Benícia. 1 Pedro capítulo 3, versos 1 a 7, Luísa. Efésios 5, 22? Efésios 5, 22 e 23. 1 Pedro 3, de 1 a 7. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. 1 Pedro? É até o 7? Do 1 ao 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ponto. Rosângela, por favor, do 5 ao 7.
Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o primeiro ciclo, grupo de pessoas que é tratado a condição da ira é a condição da família, em que o Senhor, através de Efésios e através de 1 Pedro, ele dá instruções tanto para o homem como para a mulher, para que eles possam viver em harmonia. Nós ficamos com ira em reação à ira de alguém. O marido chega em casa esperando encontrar o jantar pronto. Se isso não acontece, ele fica nervoso e sua ira se revela de forma explosiva num monte de palavras grosseiras. Embora não verbalize nada, a esposa também fica com ira, nutrindo ressentimento e fervendo por dentro. A ira da esposa é tão pecado como a do marido. O homem leva uma tremenda bronca do chefe, possivelmente na presença dos colegas. Ele não pode revidar a altura, mas igual à infeliz esposa, ele também é consumido pelo ressentimento. Essas situações hipotéticas não têm o objetivo de justificar as ações do marido e do chefe. Sem dúvida, elas são erradas. No entanto, somos nós que decidimos como reagir às más atitudes dos outros para conosco. E apesar de difícil, é possível. Não é algo que nós fazemos facilmente, mas como todo tipo de comportamento, ele tem que ser mudado e alterado. Se nós não começarmos a mudar o nosso comportamento, nós vamos continuar incidindo no mesmo pecado da manifestação da ira. No entanto, somos nós que decidimos reagir às más atitudes dos outros para conosco. Considere as orientações de Pedro aos escravos. Nós temos meditado no texto de 1 Pedro, e ele está falando que os escravos têm que se submeter aos seus chefes, independente da situação que eles têm. Eles têm que dar um bom testemunho. Nós vimos isso, temos visto isso domingo após domingo. De acordo com o pensamento dominante em nossos dias, a ira desses escravos seria justificada. Então, hoje na sociedade, se a pessoa ela se levanta contra, está justificado. Então, a gente estava vindo para cá, independente da ideologia política, a gente estava vindo para cá e estava lá, bandeiras, entendeu? Fora Bolsonaro, não sei o que e tal. E aí, quem estava ali naquela pracinha ali era o pessoal do PT. E eles estavam trazendo uma série de acusações, uma série de coisas que podem ser verdade ou podem não ser verdade. E o que acontece é, para eles, devido à situação que eles encontram ou se acham que se encontram, eles têm direito a falar o que quiserem. Da mesma maneira também, o nosso presidente ele não tem direito a falar o que ele quer, da maneira que ele quer, simplesmente por ser presidente. De acordo com os pensamentos dominantes dos dias de hoje, a ira dos escravos, das pessoas que têm que se submeter, ela é justificada. 1 Pedro 2, 18 a 20, Seba, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 20. Pedro, capítulo 2, versos 18 a 20. Pedro, capítulo 2, 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência, para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, que se, quando cometeis pecado, e
sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se, quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Então, o que Pedro está falando, e nós já trabalhamos na escola, no culto noturno, é exatamente essa condição de que nós temos que nos submeter às autoridades constituídas por Deus, mesmo que não seja agradável ao nosso viver, porque isso é agradável a Deus. Não incluo situações de violência, em especial contra a mulher, contra adolescentes e jovens, que isso ocorre, isso não é submissão. Tá? Nós estamos falando em condições desse tipo aqui, de maus tratos, no sentido de fala e coisas mais amenas. As orientações de Pedro aos escravos são uma aplicação específica de um princípio bíblico mais abrangente. Nossa reação a qualquer tratamento injusto deve ter em vista a consciência para com Deus. Você faz aquilo, você se submete, não porque a sociedade está mandando, não porque o cônjuge está mandando, mas porque é uma consciência perante o que Deus espera que você faça. É diferente. Isso significa levar em conta a vontade e a glória de Deus. Como Deus espera que eu reaja nessa situação? Creio que essa situação difícil ou esse tratamento injusto está sob o controle de Deus, que em sua infinita sabedoria e bondade, Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecidos com Cristo. Romanos 8, 28. Menise. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos e agora temos que acreditar. Não é só saber. Temos que acreditar. Hebreus capítulo 12, 8. Hebreus capítulo 12. Verso 4 em diante. Ora, na vossa luta... Até onde falar. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o céu. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho que recebe. Ponto. Rosante do 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Ponto. Você vai, verso 10 e 11. 12, né? 12, 10 e 11. 10 e 11. Pois aquele, por pouco tempo, vos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz os frutos pacíficos de justiça dos que por ele têm sido exercitados. Como Deus espera que eu reaja nessa situação? Creio realmente que essa situação difícil ou esse tratamento injusto está sob o controle soberano de Deus e que em sua infinita sabedoria e bondade Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecido com Cristo. Se você tem essa certeza, você consegue absorver essas pancadas. Se você acha que você está sendo injustiçado, você não consegue.
a resposta, a ira, é mais ira. E a palavra em Provérbios diz que a palavra branda acalma o furor. Pastor, e assim, a mansidão e o domínio próprio fazem parte do fruto do Espírito, né? E só quero ler assim, versículo de Mateus 11, 28, que fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então assim, Jesus manso e humilde de coração. Então assim, a mansidão e a humildade é a leveza de Jesus, né? E irritabilidade, impaciência é um jugo pesado, né? Creio que essa situação é difícil, ou esse tratamento é injusto, sabe, está sob o controle soberano de Deus, e que sua infinita sabedoria e bondade Ele está usando as circunstâncias para me deixar mais parecidos com Cristo. Se eu creio nisso, se realmente eu acho que Deus Ele está no controle, e as nossas ações, elas são aquelas que vão atestar e testificar de que realmente nós acreditamos, nós acalmamos o nosso coração. Se nós achamos que nós temos direito, se nós achamos que nós estamos certos, se nós achamos, o que acontece é que nós vamos reagir como se espera no mundo, que é uma reação iracunda, violenta e pecaminosa. Encerramos neste momento a nossa ministração sobre ira. Se Deus assim o permitir, na semana que vem nós vamos dar continuação ao nosso tema de ira. Até lá, eu peço que Deus Ele possa constranger, capacitar a sua vida, o seu coração, a ser menos impaciente, ser menos irritado e ser menos iracundo. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço pelo seu tempo que você despendeu comigo, em que esses pecados são pecados que vão direto com o meu coração. E eu espero que também tenham falado com você. Às 19 horas estaremos nos encontrando para dar andamento no texto de 1 Pedro, capítulo 4. Estamos na reta final de 1 Pedro. Comece a orar para que Deus nos abençoe com um novo texto para nós meditarmos. Não sei se é um livro de Romanos, eu não sei se você está preparado para isso. Eu não sei nem se eu estou preparado para isso. Mas olhe para que Deus dê a direção. Eu creio que não vai muitos meses, mais 1, 2 meses no máximo, a gente está finalizando. Às 19 horas nós estaremos nos reunindo para louvar, adorar e bendizer ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, te conceda graça.